Começar a leitura, continuando, né? A aula que foi dada de manhã é a continuação. O subtítulo da aula é Viva a Vida Exemplar. Só Divina Graça, um Vishnupada, Srila Nirmal, Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele está falando no dia do desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. No dia 3 de janeiro de 2021, é a parte 3. Essa aula foi dada em Bengali, aí foi transcrita e traduzida para o inglês, e agora nós vamos ler em português. Então, como eu já falei, se alguém puder ajudar e se parar o som, avise aqui comentando no Facebook. Então, tem um verso aqui, Srila Charmaraj, ele começa essa parte da aula com um verso. O verso diz aqui o seguinte: sinceramente, você estabeleceu tantos templos para ensinar as almas o serviço amoroso ao Senhor. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, eu já falei de manhã, mas vou repetir, ele fez 64 templos. 64 templos Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada fez. Então, é dito aqui nesse verso, sinceramente, você estabeleceu tantos templos para ensinar às almas o serviço amoroso ao Senhor Supremo. Então, a função do templo é essa. É dar a consciência de Krishna. É dar para as almas, ensinar às almas o serviço amoroso. Por quê? Porque o caminho é o serviço amoroso a Deus. Então, o templo, a função do templo é essa. Acharya Vandana, está escrito no Acharya Vandana isso. Para que um templo é aberto, para que outros possam praticar. E quando se pratica no templo, eles devem sair para pregar. Por exemplo, vou a muitas casas de moradores para pregar. Pregar não é cantar, pregar não é contar histórias, comer comida chique, beber sorvete, etc. Então, nós temos que pregar, como disse lá Charmaraj, aqueles que estão no templo, enfim, a função do templo é praticar a consciência de Krishna, e a consciência de Krishna é pregar, eles devem sair para pregar. Então, ele falou que ele ia em muitas casas de moradores para pregar. Pregar, então, ele diz, não é contar histórias. Pregar não é comer comida chique, beber sorvete, tomar sorvete, etc. Não é comer uma boa comida e dormir em uma boa cama. Eu vou ensinar os outros a praticar. Então, eu vou acordar cedo de manhã para o Mangal Arati. Se eu não acordar, então os anfitriões também não acordarão. Não é certo. Não deve haver preguiça. A preguiça é um dos maiores inimigos que nós temos. Todo mundo tem preguiça. Pouquíssimas pessoas não têm preguiça. Então, nós temos que largar a preguiça. A preguiça é um empecilho muito grande para nós. Temos que acordar cedo, como disse lá Charmaraj, fazer a prática correta, participar do Mangal Arati. A vida devocional, o dia começa cedo. O dia para um devoto não começa 9, 10, 11 horas, meio-dia. Aquele que acorda à tarde, ele não pode fazer a vida devocional adequadamente. Ele tem que participar do Mangal Arati.
depois ele tem que honrar a praçada, depois ele tem que escutar Harikatha, ler um livro, cantar a Japamala. Aí sim ele vai trabalhar. E quando ele volta depois do trabalho, à noite, ele tem que oferecer a comida, ou, se já está oferecido, ele honra a praçada, ele tem que fazer o Parikrama em Shri Tulasi Devi, ele tem que cantar mais um pouquinho a Japamala, ele tem que escutar a live ou ler um livro da missão. Então, isso é a vida devocional. Isso é pregar, Silachala Maharaj está falando. Pregar é falar como praticar. Continuando aqui a leitura, não pode haver preguiça, nem se pode fazer procrastinação no templo. As pessoas, elas não podem acordar cedo de manhã, mas o Senhor não pode se satisfazer com isso. Eu tenho visto em muitos templos que só Pujari acorda cedo. Ele toca o sino para o Arati, para o Mangal Arati, mas todos continuam dormindo. Você sabe o que Srila Siddhar Maharaj disse? Srila Siddhar Maharaj disse que se alguém não vem para o Mangal Arati, eles não devem ser alimentados. Então veja só o que Srila Siddhar Maharaj falou. Aquele que está no templo e não vem para o Mangal Arati, ele não deve honrar a praçada. Srila Siddhar Maharaj falou isso. É importante a pessoa praticar, acordar cedo, fazer a prática correta. Eles não devem se alimentar. Mais tarde, Gurudeva disse, se você dormir durante o Mangal Arati, por favor, não venha honrar a praçada. Ele não os proibiu de comer, mas pediu-lhes, por favor, que não viessem. Então, Gurudeva, ele não proibiu que ninguém ficasse, ele não proibiu alguém de comer, mas ele falou, não venha, por favor, não venha. Se você não participa do Mangal Arati, não venha honrar a praçada. A prática devocional começa cedo com o Mangal Arati. E como disse Lachar Maharaj, às vezes em alguns templos, somente o Pujari está lá. Acordou cedo, tomou banho, passou tilaka no corpo, vestiu a roupa, acordou a deidade e foi lá fazer o Arati, Mangal Arati. O resto dos devotos continuam dormindo. Isso não é vida devocional adequada. Isso é preguiça. Mas por que eles estão dormindo até tarde? Não participam do Mangal Arati porque vão dormir tarde. Quem vai dormir meia-noite, 1h, não consegue acordar de manhã cedo para o Mangal Arati. Para acordar cedo, você tem que dormir cedo. Senão ninguém aguenta. Ninguém é Srila Bhaktivinoda Thakura, que dormia menos de 1h por noite. Ninguém é Srila Bhaktivinoda Thakura. Nós temos que dormir cedo para acordar cedo e começar a fazer a prática devocional adequada. E aí Srila Maharaj continua falando. Quando eu vinha ao templo, eu vinha ao Arati e depois do Parikrama. Quando Gurudeva não estava no templo, eu corria para pegar o ônibus e chegar ao campo. Nessa época, Srila Maharaj, ele trabalhava, ele fiscalizava a plantação, os campos de plantação. Então ele pegava o ônibus, ele saia correndo, pegava o ônibus e ia para o campo, quando o Gurudeva não estava.
ele cuidava dos trabalhadores, certificava de que tinham comida, etc. Até tinha que comprar bide para eles, porque eles tinham que tê-los para trabalhar. Fiquei no campo até às 2 horas da tarde. Ele ficava até às 2 horas da tarde, lá trabalhando, organizando tudo. E ele voltava ao templo às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, a praçada havia terminado. E uma vez, Gurudeva, ele percebeu isso. Ele chamou um homem e disse: qual é o problema? Ele vai para os campos de manhã cedo, fica lá o dia inteiro e não há praçada para ele. Quando ele voltar, vá fazer algo para ele. Essa pessoa veio até mim e disse que Gurudeva tinha pedido para ele fazer algo para mim, disse Lachar Maharaj. Mas eu recusei, disse que não era necessário. Eu teria muito arroz. Muri é o arroz estufado. Depois disso, Gurudeva repreendeu algum devoto. O que é isso? Vinoda Prabhu, Vinoda era o nome de Silachara Maharaj, antes de receber sannyasi. Vinoda Prabhu vai trabalhar nos campos, mas todos vocês não podem nem guardar a comida para ele, nem guardar a praçada para ele. Gurudeva ficou nervoso. Outra vez, todos se sentaram para honrar a praçada. Eu era um garoto novo no templo e eles sabiam que eu não bebia leite. Todo mundo foi servido com praçada. E, de repente, a pessoa que estava servindo a praçada, ele colocou coalhada no meu prato. Todo mundo viu e começou a resmungar. Nós viemos ao templo há 5 anos, mas ele veio apenas 1 ou 2 anos, 1 ou 2 meses que ele está aqui. Como é que ele conseguiu coalhada? A pessoa que me deu a coalhada disse: eu não sei de nada. Esta é a ordem do escritório central. Todo mundo estava tomando leite e, de repente, eu fiquei com a coalhada. Todos me olharam, intrigados. Estamos aqui há 5 anos e não recebemos coalhada, mas ele é um garoto novo e fica e recebe a coalhada. Eu não queria nada. Gurudeva deu isso. Mais tarde, eu parei de tomar a coalhada por motivos de saúde e por desinteresse pessoal. E eu não tomo leite e agora não bebi e também não bebia antes. Agora, os médicos, eles me dizem para não comer arroz 3 vezes ao dia. Então, às vezes, eu como
rotis. Se eu comer arroz 3 vezes ao dia, o meu açúcar no sangue sobe, mas quando eu tomo rotis, quando eu como rotis, o meu estômago fica chateado, ele reclama. Srivacharya Maharaj tinha gases no estômago quando ele comia roti. Em que direção eu irei? Ele diz. Ele tinha problema de saúde, né? De novo ele já não podia tomar leite. Depois Gurudeva dava a coalhada para ele tomar. Somente para ele era coalhada, os outros tomavam leite, os outros reclamavam disso. E, ultimamente, ele tinha diabetes e o médico falou para ele não comer arroz 3 vezes ao dia. O bengali come muito arroz. Eles têm o hábito, eles comem muito, muito, muito arroz. E o arroz branco, na verdade, ele tem um índice glicêmico muito alto. Para quem tem diabetes, Srivacharya Maharaj tinha diabetes. Então, para quem tem diabetes, o arroz branco não é muito aconselhável comer muito. E lá na Bengala Ocidental, eles fazem pratos assim, parece uma montanha de arroz. Mas não é adequado para quem tem diabetes. E aí Srivacharya Maharaj fala, então, em que direção eu irei? O que eu irei comer? De qualquer forma, é dito aqui que os sadhus e Vaishnavas, eles estão sempre espalhando o Harikatha. Tem um verso aqui que diz o seguinte, sinceramente, você estabeleceu tantos templos. Novamente aquele verso de Shila para Shila Bhaktisiddhanta. Você estabeleceu tantos templos para ensinar às almas o serviço amoroso ao Senhor Supremo. Os residentes Vaishnavas desses templos, eles espalham incessantemente o néctar das glórias do Senhor Supremo. Então, os moradores do templo, os Vaishnavas que moram no templo, eles espalham incessantemente as glórias do Senhor Supremo. Isso está escrito Acharya Vandana. Srila Prabhupada, um outro subtítulo da aula, Srila Prabhupada, benfeitor divino. É a continuidade da aula anterior. Começa com um verso aqui que diz o seguinte. Você perdoou todos os ateus da aldeia Kulya, apesar do seu mau comportamento. Em voz alta, você proclamou a todos aquele que é mais tolerante do que uma árvore pode sempre cantar as glórias do santo nome, as glórias do Senhor Hari. Acharya Vandana, também é do Acharya Vandana isso. Então, Srila Bhaktisiddhanta, ele falou isso. Ele perdoou todos os ateus da aldeia, apesar de eles se comportarem mal. E em voz alta ele falou, todo aquele que é mais tolerante do que uma árvore pode sempre cantar as glórias do Senhor Hari. Kulya é o mesmo lugar que Navadvipa.
Quando Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, estava em Navadvipa, ele foi agredido pelos Babajis e Goswamis de Mayapur. Veja só, ele foi agredido pelos Babajis. Babaji é aquele que canta o dia inteiro o santo nome. Ele não prega, ele fica somente cantando. Não é a nossa linha. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele foi agredido por eles. Tanto os Babajis como os Goswamis de Mayapur. Mas não mostrou resistência. Em vez disso, ele perdoou a todos e declarou: cante o santo nome, sendo tão tolerante quanto uma árvore. Tem outro verso aqui que diz o seguinte: você está dando um grande benefício ao ajudar outras almas a servirem ao Senhor Krishna. Acharya Vandana, outro verso do Acharya Vandana. Então, Srila Bhaktisiddhanta, claro que ele deu um grande benefício a todas as almas, ajudando a todos nós, para que nós possamos servir ao Senhor Supremo, Sri Krishna. A ajuda de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, foi tamanha que todos foram beneficiados por ele. Que tipo de ajuda foi? Que tipo de ajuda ele deu? Por exemplo, ele usou bananas a serviço do Senhor Supremo. E desta forma, ele ajudou as bananeiras. Através dele, as bananeiras obtiveram algum benefício espiritual. Prabhupada, ele usava tudo para o serviço a Deus. Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Esse é o tipo de ajuda que beneficia a todos. Você pode ir à casa de alguém e pedir-lhe um punhado de arroz ou um saco de batata. As pessoas, em geral, não podem servir ao Senhor Supremo, porque não oferecem boga, não honram praçada. Alguém pode ser vegetariano, mas não honra praçada. Para beneficiar essas pessoas, você pode usar as suas riquezas e propriedades a serviço do Senhor Supremo. Então, Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj, Srila Tirakaniriha Maharaj, todos eles, quando eles aceitam a doação, quando eles pedem a doação do devoto, pode ser dinheiro, pode ser boga, pode ser flores, pode ser o que for. Quando eles estão fazendo isso, eles estão beneficiando a todos que estão ajudando. Porque a pessoa, tem uma outra aula que Srila Acharya Maharaj falou, ele foi coletar arroz, de aldeia em aldeia para o Gora Purnima. E aí a pessoa virou para ele e falou, hoje eu não posso te ajudar. Essa é a visão da maioria. A visão da maioria é que eles estão ajudando o Guru com a comida, com a boga, que eles estão ajudando o Guru com o dinheiro. A visão de todo mundo é que está ajudando o templo quando doa algo para o templo. Mas isso é uma visão errada. O templo está ajudando o devoto. O Guru está ajudando o devoto. E aí, Srila Acharya Maharaj, quando a pessoa falou para ele, hoje eu não posso te ajudar, ele falou, não é você que está me ajudando, eu estou te ajudando, ele falou. Você não pode oferecer arroz para Krishna, você come carne, ele falou para a pessoa.
Você come carne, você não vai oferecer esse arroz para Krishna. Mas eu, se você der para mim, eu tenho como oferecer. Eu levo ao templo e o pujari oferece. Então, o benefício das almas, quem dá é o guru, o templo. Uma das funções do templo também é aceitar a riqueza da pessoa para servir Deus, porque é a casa de Deus. O guru também faz isso. O guru ele pega o dinheiro da pessoa para fazer templos, para distribuir praçada, para fazer festivais, para distribuir a consciência de Krishna, publicar livros, publicar panfletos. Então, o guru da misericórdia não é a pessoa que está ajudando o guru, não é a pessoa que está ajudando o templo, é o contrário. É uma visão errada achar que você está ajudando o guru. O guru está te ajudando, o templo está te ajudando. Quando você paga a conta de luz, de água, do gás, você paga a internet do templo, você paga qualquer coisa, você traz boga, você traz flor, você traz produto de limpeza, você traz qualquer coisa para o templo está te ajudando, ele está te dando a oportunidade de você gastar o dinheiro que você tem com Deus, porque o dinheiro é de Deus. É como o Srivacharya Maharaj deu uma aula outro dia que nós lemos aqui, a aula dele, ele falou, aquele que faz puja para o rio Ganges, com a água do Ganges, é a mesma coisa. Aquele que doa o dinheiro dele, mas o dinheiro não é dele, o dinheiro é de Deus. Ele somente está devolvendo o dinheiro. Nada é nosso. Nem o corpo é nosso, nem a casa que nós moramos é nossa. O carro que você tem não é seu, nada é seu. Tudo é de Deus. Então, quando você doa para o guru, você doa para o templo, você está só devolvendo o que é de Deus. Você não está dando nada, você está devolvendo o que não é teu. Então, Srivacharya Maharaj está falando sobre isso aqui. Você pode usar as suas riquezas e propriedades a serviço do Senhor. No ano passado, houve um bloqueio por causa da Covid, né? Isso daí ele está falando em janeiro de 2021. Então ele está falando que em 2020 teve o bloqueio. Você sabe o que fizemos com toda a batata que coletamos? Existem muitos pequenos templos em Mayapur, em alguns dos quais os devotos não tinham mais nada para comer. Me ofereceram para vender a batata que tínhamos. Eles falaram, você não quer vender a batata? Mas eu disse que não. Eu disse que não. Eu peguei todas as batatas e mandei Shripad Nrisimha Maharaj distribuir em todos os templos. Ele foi de templo em templo e ele deu arroz, dal, batata, soja e óleo aos templos. Não era possível que os templos comprassem muitas coisas durante o bloqueio, a pandemia, e não tinham muitos festivais. Os Vaishnavas não podiam vir durante o bloqueio. Então, não usamos essa boga. Srivacharya Maharaj, ele coletou muita batata, muito arroz, ele coletou muito. E o que ele ia fazer com tudo isso? Os templos falaram, nós compramos de você, porque eles não tinham comida. Não tinham comida nem para oferecer para a deidade, nem para eles comerem, os moradores do templo. E Srivacharya Maharaj mandou Srivatilaka Nrisimha Maharaj distribuir de templo em templo. Dava um saco de arroz, dava um saco de batata, dava um pouco de óleo para eles cozinharem para a deidade e eles também se alimentarem. Srivacharya Maharaj não vendeu, ele distribuiu. O que eu deveria fazer
enviei Shri Parnirih Maharaj em um carro e tudo foi distribuído aos templos em Navadvipa. Por exemplo, eles foram para Chapahati. Nós vamos lá durante o Parikrama. E sempre tem um grande programa lá, todos os anos. Eles também foram para Mangati, Vidyanagar. Eu até enviei Boga para o lugar onde Shripad Tirtha Maharaj está hospedado, onde ele fez o seu templo. Não me importo com quem me critica. Esse é um grande Vaishnava, um verdadeiro Vaishnava, Silachara Maharaj. Criticavam ele, e mesmo assim, ele mandou distribuir Boga, mandou distribuir comida no templo que aqueles que criticavam ele moram. Ele mandou Boga para todos os lugares. Se você dá, então é necessário dar a todos. Nós enviamos Boga para o Chaitanya Mati também, mas não enviamos para a ISKCON, porque eles têm dinheiro e não falta Boga para eles. Também distribuímos Boga para todos os vizinhos. As pessoas faziam uma longa fila para pegar arroz, batata, mas era muito mais importante dar esta Boga aos Vaishnavas. É necessário usar a propriedade do templo a serviço dos Vaishnavas. Ele deu, Silachara Maharaj, ele deu Boga para todos os templos de Mayapur, desses lugares aqui que eu li agora. E sobrou Boga ainda. E aí sim ele deu para as pessoas, fizeram uma fila enorme. Mas a importância é dar para os Vaishnavas. Não dar para qualquer pessoa que está precisando. Dar para os Vaishnavas. Dar para os templos para servir Deus. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Mas como tinha muita Boga, ele distribuiu para todo mundo. A vizinhança também recebeu. É necessário usar a propriedade do templo a serviço dos Vaishnavas, porque era bom para a reputação do templo. Também demos algo para as pessoas comuns, para que tenham uma atitude favorável ao templo. Maharaj construiu esse templo, etc. E ele também nos deu arroz. As pessoas nos veem construindo templos e pensam que nós temos dinheiro, mas esse dinheiro pertence ao Senhor Supremo. Eu mesmo sou um mendigo, então nós coletamos muito arroz e batata no ano passado. E eu não podia permitir que fosse desperdiçada. Então, eu distribuí a todos. Eu distribuí tudo. É claro, Silachara Maharaj, ele não ia deixar estragar a batata, o arroz. Então, ele foi e distribuiu tudo. Não sobrou nada, ele distribuiu tudo para todo mundo. Ele só não distribuiu para a ISKCON. Por quê? Porque a ISKCON tem dinheiro. A ISKCON não precisava, os outros templos sim precisavam. São pobres, pequenos, não tem muitas doações, então ele distribuiu para todos. Para a ISKCON não, por esse motivo, porque eles podiam comprar. A ISKCON podia comprar. É diferente dos outros que não podiam. Tem um outro verso aqui, que Silachara Maharaj falou, diz o seguinte:
A sua doença cardíaca vai longe. Todos os prazeres e atividades egoístas se desfazem e a alma alcança os pés de lótus do Senhor. A doença do coração, ela vai longe. Todos os prazeres e atividades egoístas se desfazem e a alma alcança os pés de lótus do Senhor. Como uma mensagem do mundo espiritual, você envia o Gaudiya Vaishnavismo de casa em casa para despertar as almas que dormem na ilusão em Maya. Isso aqui também está escrito Acharya Vandana. Então está falando sobre Srila Bhaktisiddhanta novamente aqui. A sua doença cardíaca vai longe. Todos os prazeres e atividades egoístas se desfazem e a alma alcança os pés de lótus do Senhor Supremo. Como uma mensagem do mundo espiritual, você envia o Gaudiya Vaishnavismo de casa em casa para despertar as almas que dormem na ilusão, dormem no colo da bruxa Maya. Então está falando aqui de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. As pessoas estão dormindo no colo de Maya, esquecem-se do serviço e dormem no colo da ilusão. Quando dormimos, não pensamos em nada, não percebemos que nós estamos dormindo, mas o problema é que, quando acordamos, ainda continuamos dormindo, porque nos esquecemos do Senhor Supremo. Nós não lembramos de nada de nossas vidas passadas. Se nós não lembramos do Senhor, Srila Prabhupada enviou os mensageiros de Vaikunta, brahmacharis e sannyasis. Então aqui, como ele diz, nós dormimos à noite e não lembramos de nada, e quando acordamos, continuamos dormindo na ilusão. Mas Srila Bhaktisiddhanta, ele enviou de Vaikunta, do mundo transcendental, brahmacharis, sannyasis, para essas almas adormecidas. Por ordem dele, elas foram de casa em casa, gritando, acorde, irmão, acorde, pare de dormir. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele tinha muitos sannyasis, 18 sannyasis ele fez, ele deu iniciação para 18 sannyasis, muitos brahmacharis, e ele mandou eles distribuir a consciência de Krishna, de casa em casa, de porta em porta, falando para todos, acorde, 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 irmão, não há tempo, adore Krishna. Foi isso que ele distribuiu para todos. A força dele foi para distribuir para todos. Quando ele estava em Mayapur, que o pai dele, Srila Bhaktivinoda Thakura, o guru dele, mandou ele para Mayapur, para pregar, para organizar Mayapur, ele falou, como eu estou sozinho, como eu vou lutar contra os Mayavadis? Como eu vou lutar contra os Sahajas? Estou sozinho. E aí ele teve uma Kashidwani. Shrimati Radharani falou para ele, eu vou te mandar ajuda. Eu vou te mandar ajuda. E quem que ela mandou? Quem Shrimati Radharani mandou para ajudar
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, mandou Srila Siddhar Maharaj, mandou o bom Maharaj, mandou a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, mandou grandes e grandes e grandes devotos puros para ajudá-lo, para ajudar a distribuir a consciência de Krishna, para acordar as almas que estão dormindo, como nós. Acorde, acorde, irmão. Não há tempo. Acorde. Adore Krishna. É isso que Srila Bhaktisiddhanta fez. Um outro verso aqui diz o seguinte: ouvi versos, gotas de néctar derretido, saindo de sua boca. Está falando aqui de Srila Bhaktisiddhanta. Qualificar o Senhor infalível acalma o nosso ser e dissipa a escuridão e a ilusão. E toda a dor do coração vai longe, vai embora. Então, ouvir versos, gotas de néctar, derretidos, saindo da boca de Srila Bhaktisiddhanta, glorificando o Senhor Supremo. Isso aí acalma o nosso ser e dissipa a escuridão e a ilusão. E toda a dor do coração vai embora. Então, escutar Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ler os livros dele, Gaudiya Kantahara, tem várias, o comentário dele do Sri Shikshastaka. E ele deixou o Srila Siddhar Maharaj, que é o guardião da devoção, para nos instruir. Então, acalma o nosso coração, dissipa tudo isso de nós, essa ilusão que nós temos, dissipa a escuridão e a ilusão. Um outro verso aqui diz o seguinte: eu sei que não há a menor gota de engano conhecida dentro de você. Novamente está falando de Srila Bhaktisiddhanta. Sua glória é como um tocador de vina. Eles agarraram a vina de minha garganta e, paralisando-me, me forçaram a cantar. Isso aqui também está escrito no Acharya Vandana. O poeta diz: Prabhu, eu sei que quando eu disser todas essas coisas, nenhum pratista, nenhuma fama e poder virá até você. E você não me considerará um bajulador. Karta Bhaja. Você entende o que Karta Bhaja significa? Eu posso te contar. Você sabe, há um templo na mudança do gerente e muitos competem e lutam com eles. Eu não estou conseguindo um bom quarto. Eu não estou conseguindo uma boa comida. Eles gostam de ignorar o gerente e eles vêm reclamar com o Gurudeva. Goda
tem um verso aqui que diz o seguinte: ignorar o canal apropriado, iluminado, pular sobre o poder pratista, a plataforma levantada para as vacas ficarem em pé enquanto comem grama para comer grama. Por exemplo, há gerentes em Puri e Vrindavana e as pessoas os ignoram e correm para outros lugares, pensando, se eu lhe der algum dinheiro, ele vai gostar de mim e eu posso ficar bem. Essas pessoas são chamadas de Karta Bhaja, aduladores. Existem pessoas, Baú, isso aqui são sampradayas, a Apasampradaya, sampradaya que prega as coisas erradas, a concepção errada. Então aqui Silachar Maharaj está falando que tem gerentes, né, o gerente do templo, e as pessoas não respeitam o gerente do templo. Elas vão direto falar com o Gurudeva na época, iam direto falar com o Gurudeva. Não respeitam. E outros que fazem, vão lá e dão dinheiro para o gerente, para eles terem um quarto bom, para terem uma comida boa. Eles querem comprar o gerente do templo. Isso é Apasampradaya, são escolas falsas, que têm a concepção errada. Não escolas falsas, mas têm a concepção errada. E aqui Silachar Maharaj, ele continua falando os versos daquela escritura que estamos lendo aqui, glorificando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Vamos parar por aqui. Amanhã de manhã eu continuo lendo a partir desse ponto aqui que paramos. Paramos em Apasampradaya. Então amanhã eu continuarei a partir daqui. Essa aula é bem longa. Bem longa mesmo. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto não, ninguém comentou nada, ninguém fez nenhuma pergunta. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco aqui da live. Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Madhavaya Keshavaya Nama Govindaram Shri Madhusudan Gopala Govindaram Shri Madhusudan Hari Govinath Madanam Giridhari Govinatha Madana Mohan
Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Radha Shivasari Gaur Govinda Radha Shiva Sati Gaura Bhakta Vrinda Rupa Sanatana Raghunath Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunatha Jai Gauri Charana Banda Sri Jai Gosai Gauri Charana Banda Jai Vishwanath Pushpapura Jai Shri Vinanath Javista Pura Sri Jai Gosai Charana Samara Pavani Namora Puttara Chandra Charana Sri Bhakta Sareva Janani Janani Morale Yadila Jai Gosai Jai Gosai Radha Krishna Nitya Lila Gorila Bhakta Anande Guru Hari Bhakta Vrindavan Anande Guru Hari Bhakta Vrindavan Sri Guru Vaishnava Pade Madhuriyama Sri Guru Vaishnava Pade Madhuriyama Hari Nama Krishna Kore Narotama Hari Nama Krishna Kore Narotama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Nitya
Goya Gora, Nitai, Goya Gora, Vanitai, Goya Gora, Nitai, Goya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje aqui, da live. Nós temos aqui conosco a Elisângela Nunes, a Lisa, como ela gosta de ser chamada, Ishan Krishna Prabhu, temos aqui também a Carla Lavinas, o Vijaya Aksha Prabhu, Kushun Devidasi conosco, Prema Rupa Devidasi e também a Malini Devidasi. Se tiver mais alguém aqui que participou e não quis se identificar, eu agradeço também a presença de todos. Uma boa noite, Dandavat Pranam. Amanhã, de manhã, começaremos às 7 horas com o programa da manhã, e à noite, amanhã, o programa será às 19 horas, porque às 4 horas da tarde nós estaremos distribuindo panfletos, divulgando o Templo de São Paulo, lá no Centro Cultural da Índia, na Rua Bela Sintra, e vamos fazer a divulgação. O livro já foi lançado lá, com as fotos, o vídeo do templo, e amanhã vamos divulgar novamente naquele local para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer a consciência de Krishna. Como hoje foi falado na aula, Srila Bhaktisiddhanta, ele fez isso. Ele deixou brahmacharis, sannyasis para divulgar a consciência de Krishna, pregar de porta em porta. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam, até amanhã às 7 horas.